Comecei a fazer aula no Parque Lage com um professor de prática de pintura, que é o meu meio principal, né, que eu continuo até hoje. E depois foi com o Chico Cunha, e ele fazia sempre à tarde ou à noite. E aí uma amiga minha que também fazia Parque Lage, ela falou, por que você não faz aula com a Maria do Carmo Seco? Ela é ótima, eu estou fazendo pela manhã, vamos fazer juntos. Aí eu entrei, né, me inscrevi e comecei. E foi uma experiência incrível, né? Como ela... Porque era uma dinâmica de trabalho que você levava um trabalho, o aluno levava um trabalho e pendurava ou mostrava na mesa, né, para todo mundo, era um grupo, né? Normalmente eram umas 10 pessoas ou 15, né, nessa ordem assim, e ela falava e as pessoas também falavam, né? Então, às vezes ela pegava o gancho de alguém que falou, aproveitava, então ela botava a luz no que era interessante para analisar aquele trabalho e o que a pessoa poderia desenvolver a partir dali. Então eu comecei a perceber que era uma didática muito boa, porque ela não chegava e falava, olha, tá lindo, ai, tá horrível. Ela não falava isso, ela não interferia no processo, né? Então eu comecei a gostar mais ainda. E aí depois, com o tempo, você retrocedendo, naquela época eu estava iniciando, eu me lembro assim, meu Deus, as minhas pinturas eram horríveis, que eu nem mais tenho pintura dessa época, eu tenho uma só que eu guardei só de lembrança, o resto foi... me desfiz. E assim, as pessoas... ela foi incapaz em nenhuma vez de dizer assim, nossa, que trabalho horrível. Ou de outra maneira, com uma palavra mais educada, mas ela nunca interferiu, ela sempre botava a luz no que era melhor, né, no que era bom no trabalho. E isso eu prestei muita atenção nesse jeito dela, muita delicadeza também. Eu gostava, porque ela falava as coisas às vezes assim, com bem certeiras, né? Mas sempre com delicadeza, sempre falando baixo, né, que era o estilo da fala dela, e devagar, de repente, para ver se a pessoa entendeu exatamente o que ela falou, né, para não gerar dúvida, e certeira, e sempre procurando achar o lado bom do trabalho, para a pessoa, para o aluno se animar e desenvolver aquele viés, tentar aquele viés que ela estava propondo, né? Porque muita gente também ouve, legal, e depois não faz, continua fazendo o que estava fazendo, né? Então você tem que também ter essa... Se você fazer uma aula dessa, como a da Maria do Carmo, você também tem que ter humildade para ouvir e respeitar o que o professor está falando, né? E eu fazia isso. O básico era isso. Eu gostava muito da aula dela, porque ela criava uma certa intimidade na base da simpatia com a pessoa, da empatia, né? Mas ao mesmo tempo ela não ficava falando dela, minha vida. Por exemplo, eu não sabia direito, você falou agora, né, dos seus irmãos, eu não sabia ao certo, eu sabia que ela tinha filhos, porque ela já citou em algumas vezes como exemplo, né? Mas era exemplo para aula, que ela morava, por exemplo, eu me lembro muito bem, que eu achei engraçado, né? E fiquei imaginando, porque eu já morei num apartamento assim, era um apartamento muito compacto, que eu morei quando era criança, com muita criança, e ela pintava no corredor, né? E aí as crianças passavam brigando e ela não sabia quem era, parecia minha mãe, só que assim, ela é mais nova, mas é mais ou menos da mesma época, parecia minha mãe e meu pai. E aí ela dava um tapa, ela não sabia nem quem estava dando, porque ela queria pintar. Então é a vontade, o que ela estava fazendo ali, né? Não era estava mostrando que ela dava um tapa, que de repente nem acertava, mas a vontade dela de artista, a necessidade dela da vivência de ser artista, do ser artista. Ela era uma artista de verdade, né? Isso eu acho muito legal, que eu me lembro assim, né? Outra coisa também que eu gostei muito, que eu me admirei bastante, foi quando eu vi alguns trabalhos. Eu vi primeiro os últimos trabalhos dela numa exposição na cidade. No centro na cidade era a coleção Cândido Mendes,
né, que ela está nessa coleção. E eu entendi o que ela estava falando, que às vezes a pessoa trabalha com um pincel, somente um pincel o tempo inteiro. Você pode fazer um quadro enorme só com um pincel. E aí eu entendi quando eu vi o quadro, e ela fazia pequenos traços. Foram talvez os últimos trabalhos dela. Pequenos traços iam formando uma imagem, né? Depois eu me espantei porque eu vi um trabalho dela mais nova no MAN, que ela fazia um trabalho pop, né? E aí eu falei, puxa, eu não sabia. Ela nunca falou que ela tinha, pelo menos numa aula que eu estava, ela nunca tinha dito que ela que ela chegou a fazer um trabalho pop, da pop art. Eu não sabia que ela fez parte do grupo da Nova Figuração nos anos 60. Então, ela nunca disse isso, ela nunca comentou, se vangloriou, tentou vender alguma coisa ali em relação à imagem dela ou em relação à carreira dela. Mas ela sempre contava alguma coisa que era pertinente, né? Teve uma exposição também, ela é precursora do Super 8. Eu demorei muito para saber isso. Eu fiz 1 ano com ela. E aí eu fui sabendo uma exposição também, foi a mesma coisa, uma exposição em que aparecia, a curadoria foi do Fernando Cocchiarelli e ela estava na lista dos artistas. E aí eu fui por conta disso, tá? Até para ver o trabalho dela. E o trabalho era interessantíssimo. Se passava no Jardim Zoológico e foi numa época até que me remete à infância, que havia um macaco, Tião, né? Que ele lia jornal, simulava ler jornal, ele simulava coisas humanas, né? Fumava cigarro, tudo com muita calma, e as pessoas do lado, deve ter sido num domingo, e as pessoas lotavam, que ele era famoso, né? A celebridade da época, as pessoas lotavam assim o parapeito lá do ambiente que ele ficava, fazendo macaquices, né? E jogando cigarro para ele. E aí eu fiquei assim, esse contraste, né, que gera uma tensão, né? Aquilo ali é pura arte. E eu achei sensacional, porque eu não conhecia o trabalho dela de Super 8. Até gostaria de conhecer mais, né? E foi esse vídeo que foi apresentado, que o Fernando escolheu para essa mostra, né? Eu acho que ela não viu. Ela viu de alguma maneira, mas eu acho que já não era mais, ela já não estava mais aqui. Mas maravilhoso o trabalho.